Amados, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para louvarmos, para agradecermos ao Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Eu queria também que você abrisse a sua Bíblia. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dizer a você que nessa noite nós iremos ministrar uma palavra que fala sobre o grande amor de Deus pelos pecadores. Ou seja, o grande amor de Deus por toda a humanidade. Assim, amados, voltemos aqui ao texto e vamos ler a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados irmãos, nesse momento vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a sua graça e a sua misericórdia para que Ele nos ajude na compreensão do que vamos falar nessa noite. Amado Deus, soberano Senhor, a Ti, Senhor, pertence o louvor, a honra e a glória. Meu Deus, nosso Pai, Te louvamos, Senhor, porque podemos estar aqui louvando e adorando o Teu nome. Nessa hora, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude na ministração desta palavra, que o Espírito Santo de Deus possa vir e ensinar-nos cada vez mais a Tua palavra,
te oramos agradecido tão somente no nome de Jesus. Amém. Amada igreja, amados irmãos, nós acabamos de ler uma das 3 parábolas que é relatada aqui no livro de Lucas, no seu capítulo 15. Antes mesmo de nós nos determos nessa terceira parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido, nós queremos voltar ao início desse capítulo e entendermos o porquê, na verdade, Jesus ele conta 3 parábolas. A Bíblia vai dizer aqui, nos 2 primeiros versículos, o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Queridos, nesses 2 versículos, nós podemos verificar que há 4 classes de pessoas. Os publicanos, que eram judeus, que trabalhavam para Roma, cobrando os impostos do povo judeu, e muitas das vezes extorquiam o seu próprio povo. Era um povo não benquisto, era um grupo não benquisto pelos próprios judeus. Temos aqui também os chamados pecadores, que segundo a compreensão eram as pessoas comum do povo. Era muitas vezes pessoas que cometiam diversos pecados, de prostituição, entre outros. E também era um grupo que os fariseus não os aceitavam, porque os consideravam cerimonialmente impuros. E os fariseus normalmente diziam ao povo que era para se afastar deles. Mas ainda temos mais 2 classes de pessoas aqui. Temos os fariseus, que, como todos nós sabemos, eles eram aqueles que eram ortodoxos na lei de Moisés. Eles procuravam cada vez mais ser mais ortodoxos em relação à lei. Porém, normalmente eles, apesar desse zelo todo era algo que era aparente, né? Era algo externo. E temos também a classe dos escribas, que eram os chamados doutores da lei, e que nesse período do 1º século, na época do Senhor, eles acrescentaram muitas coisas à lei, né? A chamada tradição dos anciãos. Então eles tinham acrescentado muita coisa. Então, amados, nesse capítulo 15 do livro de Lucas, nós nos deparamos com esses 3 grupos de pessoas. E o interessante é que 2 grupos de pessoas estavam ali para ouvir Jesus. Os publicanos e os pecadores. Diz o versículo que nós lemos aqui, no primeiro versículo, que eles estavam para ouvir. E os fariseus e escribas, eles estavam ali para, na verdade, criticar Jesus. Eles murmuravam porque Jesus estava comendo com pecadores. Jesus estava recebendo aquelas pessoas. E nós sabemos que Jesus estava recebendo aquelas pessoas para trazê-los ao caminho. E assim, amados, começa o capítulo 15, e diante desse cenário, diante da murmuração dos fariseus, diante da murmuração dos escribas, Jesus resolve contar 3 parábolas. Ou seja, Jesus resolve contar 3 histórias. E nós iremos ler aqui a primeira história que Jesus conta, e ela está relatada a partir do verso 3 e ela vai até o verso 7. E assim diz a Bíblia: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a,
põe sobre os ombros cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos, Jesus nessa parábola, ele vai mostrar para aqueles homens que estavam ouvindo, que um homem tinha 100 ovelhas, e aquele homem perdeu uma das ovelhas, e aquele homem faz o que? Ele pega as 99, guarda, deixa elas em segurança e vai em busca dessa ovelha, e volta quando acha essa ovelha, e tem um maior júbilo por isso, e faz festa, e chama os amigos. E o que é que Jesus queria, na verdade, ensinar ali? Jesus estava procurando mostrar, irmãos, que mesmo aqueles homens que tinham 100 ovelhas, por causa só de um, eles iam em busca. Jesus também estava em busca dos pecadores. E é interessante nós notarmos nessa parábola o seguinte, que a Bíblia não vai dizer, ela não vai fazer comentário porque o que foi que aconteceu, porque a ovelha se desgarrou, se perdeu. E é interessante, irmãos, nós pensarmos que Jesus também não estava ali fazendo isso. Apesar de que fariseus e escribas estavam olhando o pecado dos publicanos e pecadores, Jesus não estava olhando isso. Jesus não estava querendo saber a real motivação pelo qual eles se desviaram, pelos qual eles não estavam agradando a Deus. Jesus não estava procurando ver neles pecado, mas Jesus estava procurando que eles pudessem conhecer o Evangelho, que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. Queridos, essa é uma coisa bastante interessante. Eu queria, para reforçar o que eu estou dizendo, abrir aqui a minha Bíblia, e aí eu pediria que você também abrisse no livro de João, no capítulo 8 do livro de João. Você pode abrir aí a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 8, e nós vamos ler apenas o verso de número 10 e o verso de número 11, que diz assim: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Glória a Deus. Queridos, esse aqui é um relato muito conhecido de uma mulher que é pega em adultério, e os judeus levam ela para ser apedrejada e procuram mais uma vez testar Jesus em alguma coisa, e nós conhecemos demais essa passagem. E Jesus chega a dizer para todos aqueles que não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra, e todos eles vão embora, e aquela mulher fica ali sozinha com Jesus, e ninguém tinha condenado ela. E Jesus disse: olha, nem eu te condeno, vai em paz e não peque mais. Ou seja, amado, o que é que eu quero trazer aqui para nós nesse momento é que os escribas, os fariseus, apontavam os erros das pessoas, mas na parábola não se mostra nada porque a ovelha ou foi rebelde ou errou. Não, o que é interessante é que Jesus vai mostrar, né, que ele veio, né, para resgatar aquele que se havia perdido. Por exemplo, nessa história desta mulher, a gente verifica isso. Assim, amados, nós podemos entender nessa primeira parábola que há um simbolismo em relação a dizer que a ovelha é perdida. Ou seja, essa ovelha perdida, ela representa a humanidade caída em seus pecados, a humanidade afastada de Deus, e a existência humana cada vez mais afastada do seu Criador. Mas, como diz a palavra de Deus, mortos em seus delitos e pecados. O que significa mortos, de acordo com a Bíblia, separados de Deus em decorrência dos seus pecados. Então, amados, nós olhamos nessa primeira parábola que Jesus, ele vem buscar a ovelha que se perdeu. Ou seja, ele não vem
acusar, ele não vem apontar, ele vem buscar a ovelha que se perdeu. E eu posso dizer a você que essa ovelha que se perdeu somos nós. Essa ovelha que se perdeu é eu e é você. Mas, amados, nós queremos lembrar aqui no último verso, e nós não podemos deixar de ficar regozijado quando nós lemos esse versículo 7. A Bíblia diz assim, Jesus falando: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Ou seja, meus amados, a festa nos céus, quando você, quando eu entendemos que estamos afastados de Deus, mas que Jesus Cristo vem em amor, que Jesus Cristo vem nos buscar. Jesus Cristo não leva em conta os nossos pecados, mas vem para que nós tenhamos uma alegria, um regozijo. Amado, você, meu querido, você, minha querida, é muito importante para Jesus, para Deus, a festa nos céus. Queremos também, queridos, olhar aqui a segunda parábola que Jesus fala, e ela se principia aqui a partir do verso de número 8. E o verso de número 8 até o verso de número 10 você pode também acompanhar em sua Bíblia. Ou seja, Lucas capítulo 15, do verso 8 ao verso 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia! Mais uma vez, Jesus conta uma segunda história. E Jesus, ele vai usar a figura de uma mulher que tinha 10 dracmas, ou seja, tinha 10 moedas. E Jesus vai dizer que uma daquelas moedas se perde. E o relato é muito interessante porque a mulher, ela vai varrer a casa, vai acender uma lâmpada, ou seja, uma vela, vai procurar clarear o espaço para procurar aquela moeda, ou seja, aquela sua dracma. Por quê? Porque era de grande valor. A mulher não faria aquilo se não fosse de extremo valor para ela. E eu quero dizer agora para nós, quero continuar com essa alegria que arde no meu coração ao entender essas parábolas, essas histórias que Jesus conta. Isso aqui, irmãos, nós podemos pensar o seguinte: assim como aquela moeda era de extrema valia para aquela mulher, a humanidade, toda a humanidade, todos os homens são de extrema valia para Deus, para o Senhor Jesus. Você e eu, nós temos um valor imensurável. Deus nos ama e Ele enviou Jesus. E Jesus está dizendo ali para os fariseus, Jesus está dizendo ali para os escribas, Jesus está dizendo ali para todos: olha, porque há um grande valor nas pessoas. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E queridos, mais uma vez, assim como na parábola do filho pródigo, Jesus termina dizendo: olha, que a festa no céu por um pecador que se arrepende. E mais uma vez Jesus vai falar isto aqui nessa segunda parábola. E no versículo 10 ele diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que há júbilo nos céus. Os anjos de Deus se alegram quando eu e você nos arrependemos, quando eu e você chegamos diante do Senhor e dizemos: nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque Ele veio em busca de nós. Queridos, é tremenda essa parábola. Quando eu olho para ela, eu fico pensando:
eram 10 dracmas, uma só se perdeu. Foi em busca dessa uma só que a mulher foi. E a gente fica olhando assim, amados, que nós ficamos olhando que, glória a Deus, essa mulher, ela não queria perder o que era de grande valor para ela. E assim Jesus também. Jesus quer abraçar você. Jesus quer trazer você. Jesus quer te dar alegria. Ele quer fazer uma festa contigo aqui na terra e no céu. Querido amados, nós iremos agora também para a parábola do filho que voltou ao pai. Nós acabamos de ler essa parábola. Nós acabamos de ler essa parábola que é muito conhecida como a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido. Na verdade, quando nós vamos olhar essa parábola, nós vemos que a palavra central, contexto maior, é o pai que vai em busca do filho. Queridos, mais uma vez, Jesus está contando uma história, e nessa história, ou seja, nessa parábola, ele mostra a condição da humanidade afastada dele. Ou seja, nós vemos nessa parábola 3 personagens. Nós vemos o filho mais novo, nós vemos o pai e nós vemos o filho mais velho. O filho mais novo, ele vai simbolizar a raça humana caída nos seus pecados. O pai, o nosso Deus. O filho mais velho, ele vai simbolizar os escribas e fariseus, que também está dentro do conjunto da humanidade que está perdida em seus delitos e pecados. Nessa parábola, amado, nós queremos falar um pouco sobre o filho que volta ao pai, ou seja, o pecador que volta a Deus. E nós queremos dizer que essa volta se dá mediante algumas coisas, e nós vamos relatar essas coisas. A primeira dessas coisas é que houve por parte daquele filho o reconhecimento da sua situação. E eu queria ler para você o verso de número 17. A Bíblia diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Amados, qual era a situação daquele jovem? Se nós formos olhar do verso 14 ao verso 16, nós vamos olhar que aquele jovem passava fome, aquele jovem estava vivendo um momento de miséria, aquele jovem não encontrava alguém que o amasse, que o abraçasse. E aquele jovem, como dissemos, ele representa a raça humana, os humanos, os homens, que é justamente a situação de afastado de Deus. E nós queremos ver aqui o versículo de número 24, que ele diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ou seja, quando nós olhamos a situação do pecador, a nossa situação, a situação da humanidade que está afastada de Deus, e a Bíblia vai mostrar que está morto espiritualmente. Ou seja, eu queria ler aqui Romanos, e aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia também aí. Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, amados, qual é a condição da raça humana? Morte. E a Bíblia vai nos dizer que lá no Éden, quando os nossos pais pecaram, aconteceu a morte espiritual, ou seja, a humanidade se afasta de Deus. E por consequência dessa morte espiritual, está ordenado aos homens morrerem fisicamente. Todos morrerão fisicamente. E essa morte espiritual
ela tem uma consequência. Eu queria abrir aqui a nossa Bíblia, abra assim aí a sua Bíblia também, no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Abra aí a sua Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor, acompanha aí. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Queridos, a Bíblia diz que essa é a condição da humanidade, mortos em seus delitos e pecados. Mas aquele jovem, ele volta ao Pai, e o que Jesus estava querendo mostrar justamente era isso, a importância de nós voltarmos ao Pai, para que essa morte espiritual, essa morte vindoura, ela não aconteça conosco, porque Jesus Cristo, Ele tem autoridade para evitar que isso aconteça. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E aí eu queria novamente ler a palavra do Senhor. E aí no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aleluia. O que é que a palavra do Senhor está ensinando? Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Ou seja, amado, aquele filho que andou por vários lugares, um dia ele reconhece a sua situação, volta ao Pai. Ou seja, eu e você, quem sabe andamos por tantos lugares, quem sabe você tem andado por tantos lugares e ainda não tem voltado ao convívio do seu Pai Celeste, daquele que Ele fez, daquele que Ele ama, daquele que Ele abençoa. Mas nessa noite, esse mesmo Deus, Ele quer livrar você da morte eterna, da morte espiritual, porque através de Jesus, através do Cristo que veio, Ele quer te dar vida e vida em abundância. Queridos, mas também a volta deste jovem, a volta da humanidade perdida, se dá de uma outra maneira. Além do reconhecimento da situação, se dá através do arrependimento. Assim, queridos, voltemos ao livro de Lucas, ou seja, Lucas capítulo 15. Vamos voltar lá, Lucas capítulo 15, e vamos ler o verso 18 e o verso 20. Lucas capítulo 15, 18 e 20 diz assim: aquele jovem falando diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Veja o 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Aleluias. A Bíblia aqui vai mostrar aquele jovem numa situação de arrependimento, aquele jovem voltando ao braço do Pai. E eu quero dizer a você que Jesus, contando essa parábola, ele estava realmente mostrando a necessidade do arrependimento. E eu queria compartilhar o que a Bíblia fala sobre arrependimento. E no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 30. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Capítulo 17 do livro de Atos, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: ora,
não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, irmãos, o Senhor, meu amigo, convida aos homens ao arrependimento. Podemos ainda ver que o próprio Jesus, ele fala da necessidade do arrependimento. Jesus destacou também esse assunto. Além de destacar através dessas 3 parábolas, falando com aqueles 4 classes de pessoas, Jesus fala também em outra ocasião. E aí eu queria que você fosse lá para o livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. Arrependei-vos e crede no evangelho. Glórias e glória ao nosso Deus. Querido, podemos lembrar também aquele momento lá de Mateus capítulo 9, versículo 13. E aí eu queria também que você desse uma olhadinha lá na sua Bíblia junto comigo. Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluias. O arrependimento é algo importante na vida da humanidade, na vida de todos os homens. Precisamos ir ao Senhor, pedir perdão aos nossos pecados, porque Ele nos receberá. Assim, amados, como se deu, ou melhor, como se dar esse retorno do homem a Deus? Primeiro, vai se dar através do reconhecimento da sua situação, depois do arrependimento, e por fim, através da confissão de pecados e conversão. Queria que você fosse novamente para o livro de Lucas, capítulo 15, o verso 20 e verso 21. O verso 20 vai dizer assim: e levantando foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Glória a Deus. Queridos, a confissão e a conversão é um outro momento importantíssimo na vida dos pecadores. Foi um momento especial também na vida daquele jovem, que simboliza justamente isso. E nós precisamos chegar diante de Jesus, confessar os nossos pecados. E é importante que nós lembremos o que diz o livro de 1 João. E aí eu queria que você fosse lá para o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor chama os homens. Jesus ensina nessa parábola que nós podemos ir a Ele, confessar os nossos pecados e recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Diante de tudo que nós ouvimos nessas 3 parábolas, em especial vou me deter um pouco na terceira parábola do filho perdido, do filho pródigo, ou do pai em busca deste filho, do seu grande amor. Eu quero dizer o seguinte, que a partir desta volta do filho, ou seja, a partir do momento que nós, como pecadores, nós voltamos aos braços do Senhor, 2 coisas acontecem. E a primeira coisa que acontece está relatada no versículo de número 22. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ou seja, qual é a primeira coisa que acontece? Ou seja, quando o filho voltou ao pai, o que foi que aconteceu ali nessas palavras? Aconteceu o perdão. Ou seja, quando nós voltamos ao Senhor, o Senhor nos perdoa. E é importante, irmãos,
que lembremos que no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, Efésios, veja aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, recebemos o perdão do Senhor. Queridos, a segunda coisa que o filho recebe do Pai, ou seja, a segunda coisa que nós recebemos do Pai, através de Jesus Cristo, quando nós voltamos a Ele, nós recebemos uma filiação divina, ou seja, recebemos uma mudança para tudo que nós precisamos nessa vida. E aí nós vamos ler aqui o que diz Lucas, veja aí a sua Bíblia novamente, Lucas capítulo 15, versos 22 e 23, diz assim a palavra: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Aleluias. A Bíblia diz, queridos, lá em João capítulo 1, versículo 12: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Queridos, ainda mais uma consideração acerca desta parábola, é a última consideração, e nós podemos ver aí que a ação do Pai implica numa salvação, numa restauração para aquele jovem. Quando aquele jovem chega, o Pai o abraça, o Pai o acolhe, o Pai cerca ele de todo o carinho. E aí, amado, nós queremos dizer que aí está representado o grande amor de Deus. Quando nós, pecadores, nos voltamos para Deus, vamos de encontro ao Senhor e reconhecemos que o que Jesus veio, através do evangelho que ele pregava, através da sua vida, reconhecemos que ele é o caminho que nos traz de volta a Deus. Nós podemos entender, amados, que aí se consuma a nossa salvação. Ou seja, o grande amor de Deus, mais uma vez, demonstrado por nós. E aí nós lembramos o que diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. Assim, amados, também nessa parábola nós vemos que há festa. Aleluia. Versículo 23 diz assim: trazei também e matai o novilho cevado. Aleluia. Comamos e regozijemo-nos. Ou seja, Deus fazendo festa com o pecador. Aleluia, aleluia. Louvado e exaltado seja o Senhor por causa de Jesus e pela nossa salvação. Amados, vamos nesse momento fazer algumas considerações diante de tudo que falamos até o presente momento. Podemos ver um pouco acerca das 3 parábolas, as 3 histórias contadas por Jesus, com o intuito de que as pessoas entendessem acerca da necessidade do arrependimento, entendessem acerca do evangelho, da mensagem que ele trazia. Amados, primeira consideração que nós queremos dizer é que a volta dos perdidos traz alegria ao coração de Deus. A nossa volta, o nosso retorno, nós irmos a Deus, traz alegria. Deus se alegra e festeja conosco.
Também queremos dizer que diante dessas 3 histórias, nós podemos ver que Jesus anda à procura de todo ser humano. Ou seja, quero dizer a você, Jesus está à sua procura. Jesus quer trazer você para perto dele. E nós podemos ver em cada parábola o homem que foi buscar a sua ovelha, a mulher que foi buscar a sua dracma e o pai que recebeu de braços abertos o filho. É assim que Jesus quer fazer com você, quer fazer conosco. É assim que Deus quer nos receber. E também, por último, nós queremos dizer que o amor de Deus é sem igual. Ninguém jamais ama o amor como Ele te ama, como Ele me ama, como Ele nos ama. Assim, queridas, quero encerrar dizendo que hoje não é amanhã. Hoje, o Senhor Jesus te convida a entender, a voltar a Ele. O Senhor Jesus te convida ao arrependimento e te convida a recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, a compreender o grande amor que Ele tem por você. Aqueles 2 grupos de pessoas, ou as 2 classes de pessoas, fariseus e escribas, eles não entendiam, não compreenderam o grande amor de Jesus. Quem sabe você que está me ouvindo possa dizer: eu me encontro em algumas dessas classes. Não importa. Todos nós, seres humanos, nós nos encontramos, ou quem sabe um dia nós estivemos em algumas dessas classes. Mas a verdade é que o Senhor não leva em conta o período da ignorância, diz a sua palavra. E o Senhor hoje está dizendo a você: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Essa é a palavra de Jesus para você hoje. Quero também dizer a você que um dia vivenciou esse grande amor do Senhor e por alguma razão você afastou-se. O Senhor convida você hoje para os braços do Pai. O Senhor não quer saber por que você afastou-se. O Senhor não vai levar em consideração erros, mas o Senhor está convidando você novamente aos braços do Pai. Que Deus, amados, que Deus Ele abençoe a sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua família e que essa palavra ela possa chegar ao seu entendimento e o Espírito Santo possa fazer aquilo que o Espírito Santo faz de acordo com o que diz a palavra de Deus. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.